Iniciando gravação. Boa noite, turma! Estamos aqui em mais um encontro da aula semanal da comunidade Plano de Emergência. Hoje, um tema que tira o sono de muito médico, tira o sossego de muito médico, tira o sossego de muito estudante, tira o sossego de muito doutorando, que é via aérea. Tem que ter medo mesmo, que o bagulho é intenso, não é assim? Tem que ter medo porque é um momento muito crítico do plantão. A hora que você vai manejar a via aérea é um momento crítico, tá certo? Vamos embora. Ó, dá um ok pra mim no chat quando o slide chegar pra vocês. Quando o slide chegar, dá um ok. Fala assim, PL, chegou o slide. Já tô vendo o slide, tá? E aí a gente já começa dando gás. Depois que vocês derem o ok aí no chat falando que o slide chegou, tá? Vamos embora. Beleza, chegou, não foi, Paulo? Vamos embora, Paulo. Dando gás. Paulo Ricardo, aí tá certo, nome de cantor, hein? Olha, vamos lá. Turma, hoje a nossa aula sobre via aérea. E por que eu coloquei esse nome? A difícil decisão de entubar. Veja, todo mundo sabe, olha pra mim agora. Todo mundo sabe o seguinte. A decisão de entubar, ela muitas vezes não é fácil. Quer dizer, na maioria das vezes ela não é fácil. E existe uma máxima que eu sempre digo para os meus alunos, tanto os alunos da comunidade que estão dia a dia lá comigo, dia a dia na labuta, galera que dá plantão, galera casca grossa. Eu digo sempre o seguinte, quando você achar que precisa entubar o paciente e você ainda não entubou, é porque provavelmente já passou do tempo de você entubar. Vou repetir. Quando você achar que você deve entubar um paciente realmente e você não entubou, é porque provavelmente já passou da hora de você entubar. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que se antecipar. Geralmente, quando a decisão ela fica muito clara, quando o quadro clínico ele fica muito claro, tipo assim, pô, tenho que entubar agora, senão vai ser catástrofe. Ou seja, isso aí, quando acontece, é porque o momento certo de você entubar já passou, né? Então, hoje, a minha aula tem a intenção de, principalmente, abrir tua cabeça para as indicações da intubação, indicações claras de fato, sem firula, coisa prática mesmo, que é a minha proposta dentro da comunidade. Indicações claras de intubação e um cheirinho ali, um pezinho na avaliação da via aérea. Vamos embora! Como eu sei que você está ligado em mim, eu já vou começar. Então vamos nessa. Turma, como foi que eu dividi essa aula hoje? Primeiro a gente vai falar de alguns conceitos iniciais de via aérea, que são super importantes, tá? Pra gente estabelecer um raciocínio, pra gente estabelecer uma linha. E aí vem a cabeça 3 perguntas. A pergunta número 1, pra gente saber se a gente precisa entubar o paciente, é a seguinte. Pergunta número 1. O paciente protege a via aérea, sim ou não? Isso daí é uma pergunta interessante que tem que ser feita. Pergunta número 2. O meu paciente ele tem a capacidade de oxigenar e de ventilar? Ele está tendo essa capacidade? E pergunta 3. O que é que se espera do desfecho clínico desse paciente? Ei, olha para mim. O que é que se espera desse desfecho clínico? Tanto a curto prazo, quanto a médio prazo, quanto a longo prazo. Você tem que saber o que é que você espera. Uma coisa é a intubação numa pneumonia. Outra coisa é no edema agudo de pulmão. Outra coisa é num derrame pleural bilateral decorrente de uma neoplasia metastática. Coisas totalmente diferentes. Então, o que é que eu espero daquela patologia? Olha para mim. 3 perguntas. A primeira é, o paciente protege a via aérea? Segunda pergunta, o paciente tem a capacidade plena de oxigenar e de ventilar? E terceiro, qual é o desfecho clínico que eu espero? São essas 3 perguntas. E aí, quando você elenca essas 3 perguntas é que vão te dar munição, é que vão te dar ferramentas para você decidir quando você vai entubar ou não. Então, é isso que a gente vai, de fato, hoje, elencar aqui. E vou te ensinar a reconhecer uma via aérea difícil. Apresentar alguns conceitos inicialmente e nas próximas aulas a gente aprofunda. Tranquilidade, turma. Vamos nessa. Começando a dar o gás. Se você está aí, preste atenção, porque agora a gente acelera, tá? Beleza? Vamos nessa. Ó, é o seguinte. Conceitos iniciais. Vamos embora, galera. É o seguinte, ó. As 3 características que todo médico que maneja bem a via aérea tem. Quais são essas 3 características? Isso aqui foi uma coisa que eu elenquei. Isso aqui ninguém
Ninguém me disse, nem eu li em canto nenhum não. Isso aqui foi o que tirei de conclusão depois das minhas intubações aí, desde a época do Covid, bastante, centenas de vieiras que a gente manejou. O pessoal que trabalhou no Covid sabe o que eu tô falando, era cenário de caos. E eu acabei percebendo nessas minhas intubações, nessa minha casuística, e observando outros colegas também, que o médico que maneja bem a via aérea, ele tem 3 características. Primeiro, ele é um médico que sabe muito bem a indicação clara da intubação e o momento certo de intubar. Ou seja, meu amigo, a primeira característica já é a característica do médico que não perde time. Ele identifica a indicação e já age. Não vai esperar, não tem o que esperar. Se a indicação está indicando que tem que intubar, você vai esperar o quê? Não é verdade? Então a primeira característica é essa. A segunda é o médico que reconhece bem os preditores de via aérea difícil. A gente reconhece bem esses preditores se a gente for um médico que sabe manejar bem a via aérea. Por quê? Isso aqui faz parte de uma coisa dentro da medicina de emergência que se chama previsibilidade. Você precisa saber o que é que está diante de você. O que é que você espera? Antecipação. O que é que se espera daquela via aérea? Ela é difícil? Porque se ela é difícil, a gente tem que ter outros manejos que a gente vai comentar ao longo do nosso curso, mini curso de via aérea aqui. A gente tem que ter outros manejos e outros cuidados, não é assim? Não é verdade? E um plano de ação para a gente agir caso o que a gente tenha planejado não tenha sido executado ou não tenha logrado êxito. Ou seja, vamos lá. Se eu não intubo, eu ventilo. Repita na sua mente. Se eu não intubo, eu ventilo. Se eu não intubo, eu ventilo. Uma coisa você precisa fazer quando você decide intubar o cara. Ou você intuba, beleza? Se você não conseguir intubar, você vai ventilar. Como? Isso daí a gente também vai decidir ao longo do curso. E eu já vou dar falar um mandamento aqui pra vocês. Um mandamento da via aérea do PL. Nunca decida intubar se você não está pronto para a segunda opção. Nunca decida intubar se você não está pronto para a segunda opção. Hoje, quem estava comigo viu na prática o seguinte. Eu decidi intubar. Eu sabia que se eu não intubasse, se eu não conseguisse laringoscopar, eu ia usar algumas manobras, tá? Que a gente vai citar ao longo do curso. Se não desse certo, eu ia usar o buge. Se o buge não desse certo, eu ia tentar a máscara laríngea. Se a máscara laríngea não desse certo, eu ia tentar ambusar o paciente. Eu ia colocar na bolsa válvula máscara e quiçá aí uma crico, se nada desse certo. Então, eu já entrei na via aérea sabendo o que eu iria fazer e sabendo o que eu faria depois se a minha primeira tentativa, segunda ou terceira, desse errado. Então, sempre se antecipe. Se pergunte, se eu decidir intubar esse paciente e a minha laringoscopia der errado, eu vou fazer o quê? Tá, e se essa segunda opção der errado, eu vou fazer o quê? Beleza? Guarda esse conceito na mente aí. Tranquilo? Então são essas 3 características que todo médico que intuba bem o paciente, ele tem. Ele sabe a indicação clara da intubação do paciente. Ele sabe reconhecer os preditores de via aérea difícil, o que está diante dele. E ele tem um plano de ação claro para intubar o paciente. Um plano de ação com antecipação, com previsibilidade. Não é assim? Não é verdade? Vamos embora? Então essas são as 3 características que eu quero que vocês adquiram ao longo da nossa jornada. E do ponto de vista de conceitos iniciais, eu tenho que falar já para vocês o seguinte. Galera, ventilar não significa proteger. Ventilar não significa proteger. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não é porque o paciente respira que ele está protegendo a via aérea. Não é porque o paciente respira que ele está protegendo a via aérea, né? Então, você precisa saber quando é que ele protege, que é o que a gente vai falar. Outro conceito é, PL, o que seria uma via aérea definitiva? Galera, quando a gente fala de via aérea definitiva, é tudo que tem um tubo na traqueia, depois das cordas vocais, com um balonete insuflado, certo? É tudo que tem um tubo, depois das cordas vocais ali na traqueia, com um balonete insuflado. Se for isso, a gente diz que é uma via aérea definitiva, certo? Ou seja, intubação orotraqueal é uma via aérea definitiva, certo? E ela é uma via aérea que mantém e protege, ou seja, ela mantém a perviedade da respiração,
ela mantém a perviedade da ventilação e também protege contra broncoaspiração, diferente de outros dispositivos, como a cânula de Guedel, que é essa daqui, a cânula orofaríngea, que evita a queda da base de língua, ela mantém a via aérea pérvia, mas ela não protege. Porque se o paciente vomita, ele pode broncoaspirar, assim como a máscara laríngea, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ela mantém a via aérea, mas não protege. Certo? Turma, com relação a essa história de manter e proteger, todo mundo entendeu? Se você entendeu, digita assim, entendi. Pra eu saber que você tá comigo. Vou tomar um gole d'água, viu? Bora. Se você entendeu, digite assim, entendi. Grande Cairo. Tranquilo, Cairo. Vamos embora. Hein? Raíssa, Thales, Rodrigão, Jadson, Julie, Levi. Entendeu, né? Uma coisa é manter a via aérea pérvia. Máscara laríngea faz isso, cânula de Guedel faz isso, mas não protege, porque se o cara vomita, ele broncoaspira. Beleza. Vamos pra próxima? Olha pro slide. Bora. Então tu já entendeu que uma coisa é ventilar, outra coisa é proteger. Ok. Tu entendeu que uma via aérea definitiva é tudo que tem um tubo na traqueia com o balonete insuflado, que mantém e protege a via aérea. Ok. Tranquilo. Aí a gente entra agora em duas definições. Uma coisa é uma via aérea difícil. Outra coisa é uma via aérea falha. Por quê? A via aérea difícil é aquela via aérea em que você reconhece alguns atributos anatômicos. Você identifica naquele paciente que ele tem algumas características que predizem uma dificuldade de você entubar o paciente. Esse paciente é um paciente com uma via aérea difícil. Via aérea falha é a via aérea que é aquela que, por exemplo, você escolhe uma técnica para ela e essa técnica ela acaba falhando, tá? E você precisa de uma técnica de resgate. Por exemplo, vamos lá. Esse paciente de hoje que a gente entubou, ele tinha preditores de via aérea difícil. Se eu tivesse tentado entubar ele e não tivesse conseguido, isso se enquadra em via aérea falha. Isso é só uma questão de conceito mesmo, tá? Mas hoje a gente foca na via aérea difícil, tá? Que são ferramentas para tu avaliar se a tua via aérea ali, aquela via aérea ela é tranquila, ela é mais ou menos se tem algumas características de dificuldade ou se ela é uma via aérea punk. Lembrando que são preditores, não são definidores. Ou seja, são coisas que te indicam, mas não te dão certeza. Beleza? Então, conceitualmente, essa parte é simples. Não tem muito mistério não, tá? É a hora que eu estou só alisando vocês. E a nossa bibliografia, a bibliografia que eu usei para fazer essa aula foi o WALS, que é o manual de manejo da via aérea na emergência. Foi exatamente esse daí, ó, o WALS, tá? É uma ótima bibliografia só sobre via aérea. E existe uma frase excepcional nesse livro do Walsh, que ele fala o seguinte: galera, é melhor, isso aqui é uma frase do livro, tá certo? Do livro, não é minha não. É melhor pecar pelo excesso, realizando um procedimento que poderia, em retrospecto, não ser necessário, do que postergar uma intubação e expor o paciente a um risco de deterioração grave. Vou repetir. O que é que o livro do Walsh está dizendo? Que é melhor você intubar o paciente pelo excesso mesmo que não seja estritamente necessário naquele tempo. É melhor você intubar ele logo do que você postergar essa intubação e correr um risco de uma deterioração. Ou seja, novamente, aquela frase que eu falei. Quando você pensar que é para intubar, é porque provavelmente já passou do tempo. Então se antecipe. Tá em dúvida se é para intubar ou não? Intube. Se tiver em dúvida se é para intubar ou não, intube. Esse é o conselho que eu estou lhe dando hoje. O Walls, ele fala isso. E agora, a frase do PL, a frase célebre do PL, porque no momento que você ficar em dúvida se o paciente merece ou não intubação, provavelmente já passou do tempo de intubar. Essa frase é minha, tá certo? Frase do PL. Não esqueça nunca mais essa frase. Vamos embora? E aí, a decisão da intubação. Agora eu quero acelerar com vocês. Agora que eu já alisei, a gente acelera. Porque tem que começar devagarzinho, alisando. Agora a gente vai com tudo. Beleza? Se você está comigo na aula, fale assim, vamos nessa, PL, acelera. Quero saber essas indicações aí. Dá um ok, dá um joinha, dá um legal. Digita pra gente, pra eu me ligar
nesse chat aí, saber que você tá comigo. Ó, Rodrigo, já deu um ok aí, um legalzinho, joinha. Bora, Rodrigo. Vamos embora, galera. Galera presente aí na aula. Vamos nessa. Ó, a partir de agora é aceleração total. Vamos lá. PL, quando é que eu decidi entubar o paciente? Eu te disse que são 3 perguntas que tu tem que fazer. A primeira pergunta é se o paciente protege a via aérea. Eu vou te ensinar a avaliar isso agora. Segundo, se o paciente está conseguindo ventilar e oxigenar. Eu vou te ensinar a avaliar isso agora. E qual o desfecho a curto, médio e longo prazo daquele paciente? A gente vai ensinar, a gente vai aprender a como avaliar isso agora. Vamos nessa? Vamos começar pelo 1, que é para saber se o paciente protege ou não a via aérea. Vamos nessa? Pergunta 1. O meu paciente protege a via aérea, sim ou não? Uma coisa importante, galera. Ei, atenção! Ó, uma coisa importante é que existem reflexos que, quando presentes, indicam que o paciente protege a via aérea. E a ausência desses reflexos, o que é que acontece? Quando você tem um paciente que tem ausência desses reflexos, acaba que resulta num aumento de risco de broncoaspiração e má ventilação, ou seja, é um risco do paciente que não protege a via aérea. PL, e como é que eu sei que meu paciente protege a via aérea? Primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: o paciente que fala, o paciente que conversa claramente, fonação clara, assim como deglutição, assim como o paciente que engole espontaneamente, a fonação clara e a deglutição são ótimos indicadores de proteção de via aérea, certo? Ótimos. Galera, converse com seu paciente. Você precisa saber se ele está conversando bem com você ou não, tá? Lógico que, às vezes o paciente tá consciente ali e tal, às vezes está muito cansado, não consegue conversar tanto, que foi o que aconteceu com a gente hoje. Mas se é uma intubação num contexto... Ei, olha pra mim. Se é intubação num contexto de rebaixamento de consciência, faz estímulo doloroso nele, na glabela, na unha, no externo, bota ele para acordar, conversa com ele, conversa com o paciente, que se ele tem fonação clara e deglutição espontânea, isso é um ótimo indicador de proteção de via aérea. E você tem um bom motivo para não intubar esse paciente se ele tem fonação clara e se ele tem deglutição espontânea, nesse contexto de rebaixamento de nível de consciência. PL, como é, PL, que eu teste se o cara tá engolindo ou não? Tu faz assim. Tu pega uma seringuinha com 10 ml e coloca aqui na boca dele, acorda ele, coloca aqui na boca um pouquinho de água, 5 ml, para ver se ele tem o reflexo de engolir. Porque quando bate água na cavidade oral da gente, ou a gente engole ou a gente cospe. Alguma coisa a gente faz com aquele líquido, não é assim? A gente não fica com o líquido na boca. Ou a gente engole, ou a gente cospe. Aí tu vai ver, abençoado, se quando tu der 5 ml a ele, se ele vai engolir, se ele vai cuspir ou se ele não vai fazer nada. Se ele não fizer nada é porque ele não engoliu. Se ele não engoliu é porque ele não protege a via aérea. Beleza? Tranquilo? Então, turma, se o paciente... Vou repetir, viu? Se o paciente fala e se ele engole espontaneamente, são ótimos reflexos de proteção de via aérea. Converse com o seu paciente. Ok? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O outro é o seguinte. É o reflexo de vômito. Eu achei esse gatinho muito engraçado, velho. É o reflexo de vômito, tá? A presença do reflexo de vômito ou a presença de reflexo de tosse, ele pode sim, turma, ser usado como uma avaliação de um reflexo de proteção de via aérea. Ele nunca foi amplamente testado não, mas pode. Se o paciente apresenta reflexo de vômito e tosse, a gente pode dizer sim que o paciente ele tem proteção de via aérea. Ele protege a via aérea dele. Ei, abençoado, não é para testar isso não, viu? Porque tem gente que diz assim, ei, PL, o que é que eu faço, hein? Eu pego a paleta e coloco lá na goela do paciente para ver se ele tem reflexo, é? Não, abençoado, não faça isso não, pelo amor de Deus. Porque senão ele vomita, ele pode vomitar, broncoaspirar e você arruma uma bronca. Não precisa fazer isso não. Se você flagra isso daí, ótimo. Se você não flagrou, então deixa pra lá, você não vai testar. Mas se o paciente tossir, ou se o paciente tem um reflexo de vômito, é um bom indicativo, sim, de que ele tem uma proteção da via aérea. Tranquilo? Olha pro slide. Então a gente já viu 2. A gente viu fonação clara, a gente viu deglutição espontânea.
presença de reflexo de vômito e tosse como bons casos aí de proteção da via aérea. Não é assim? O paciente protege de via aérea. Agora, uma coisa eu tenho que te destacar. Isso aqui é pegadinha de prova. Ei, olha pra mim. Isso é pegadinha de prova. Se você vai fazer prova de residência, presta atenção que cai uma questão no título de especialista de medicina de emergência sobre isso. Exatamente sobre isso. Que é o seguinte. Eu disse pra vocês que o reflexo de vômito, a presença dele e de tosse, pode ser considerado um bom indicativo de proteção de via aérea. Não é assim? Mas a ausência dele, turma, não é sensível e nem específico para indicar que o paciente tem perda ou proteção de reflexo de via aérea. Vou repetir. A ausência do reflexo de vômito não quer dizer absolutamente nada. Ou seja, PL, se tem presença de reflexo de vômito, protege via aérea. Você está correto. PL, se tem ausência de reflexo de vômito, não protege via aérea? Não, essa avaliação não é verdadeira. A ausência do reflexo de vômito não é sensível nem específico para isso. Ela não nos diz nada. Ou seja, se o paciente não tem reflexo, esse reflexo, né? Não quer dizer nada. Não quer dizer que não protege. Não é assim? Beleza, isso é pegadinha de prova, tá? Ok. Outra coisa. Galera, rebaixamento do nível de consciência. Se o cara rebaixa a consciência, o que é que você tem que prestar atenção? Olha pra mim. Olha pra mim. Ó. Todo mundo conhece alguém que ronca. Tô mentindo? Tô mentindo? Tô não. Tu que tá me assistindo, eu sei que tu ronca, abençoado. Tu tá rindo agora, né? Pensando, ixi, PL, eu ronco mesmo, ó. Eu sei que tu ronca. Mas sabe por que tu ronca? Porque quando tua consciência rebaixa, tua musculatura orofaríngea não sustenta o peso e a via aérea colaba. Aí tu começa a roncar. Ou seja, ronco é um sinal de obstrução de via aérea. Ronco é um sinal de obstrução de via aérea. Não é assim? E aí o cara que tem um rebaixamento do nível de consciência na tua emergência, se ele apresenta roncos, produção de roncos, meu amigo, já fique ligado o seguinte. Esse paciente provavelmente não está mantendo a via aérea prévia. Ele não está protegendo a via aérea. Principalmente se esse ronco, se esse rebaixamento de nível de consciência com roncos, com presença de roncos, você escutando o cara roncar, se está associado a muita secreção na boca, muita secreção na orofaringe, pode estar associado também a uma dificuldade de proteção de via aérea. Por quê? Porque o cara não está deglutindo, ele não está engolindo. Ele está rebaixado, roncando e ainda está cheio de secreção. Meu amigo, não protege via aérea não. Ele pode até acordar uma hora, mas naquele momento, esquece, não protege. Beleza? Então, se você ronca, é por isso que você não protege a via aérea quando você está dormindo muito, né? Você acorda, por isso que se engasga dormindo, por isso que acorda, não dorme direito, é uma derrota, né? Quem ronca é complicado. Tive alguns alunos com apneia do sono e realmente a turma de PL é fora do comum como a gente acorda cansado. Essas apneias lascam com a gente, é verdade. Vamos lá. Turma, outra coisa que te indica a obstrução de via aérea é a presença de roncos, que a gente falou, né? Voz abafada. O livro do Walsh até coloca assim, ó. Olha pra mim. Voz de batata quente. Não tem quando a pessoa bota uma batata quente na boca e fica assim, ó. Na boca. Não tem? Quando a pessoa fica assim? Então, ei, você tá vendo o que é que eu tô fazendo por você, pelo aprendizado, viu? Olha a vergonha que eu tô passando, imitando uma voz de batata quente pra você aprender isso. Olha, eu vou dizer, viu? O PL passa muita vergonha, mas é pelo aprendizado. Presta atenção. Então, essa voz de batata quente, assim, ó, quando o cara bota uma batata quente na boca, essa voz abafada é uma voz que indica que tem obstrução de via aérea, tá certo? Assim como o estridor, aquele ruído grosso na ausculta, tá certo? Então, estridor, roncos e voz abafada a gente encontra muito em obstruções de via aérea. Olha aqui, ó, quadro de obstrução de via aérea. As pregas vocais, você tem um objeto aqui, tem muita secreção aqui, né? Olha o tanto de secreção, parece até ser um objeto aqui. Tem a parte das cartilagens aqui, né? Aqui é a valécula não, aqui é a glote, né? Você vê, aqui é por onde passa o tubo, né? E aí tem uma obstrução dessa via aérea, né? E aí é o seguinte, turma.
Isso pode indicar várias coisas. Esse ronco, esse estridor, essa voz pode indicar várias coisas. Dentre elas... Ei, preste atenção! Dentre elas, uma queda de base de língua ou perda do tônus da musculatura orofaríngea, tá certo? Beleza? Tranquilidade. Ó, galera, respire fundo. Respire fundo. Vou só tomar um gole d'água, viu? Ó. Respire fundo. Respire fundo que a gente vai voltar, ó. Uma coisa que você precisa fazer é o seguinte. Não esqueça disso, não, vá. É o seguinte. Abra a boca do seu paciente para você dar uma olhadinha antes de você ir lá no endoscopar, tá certo? Abra a boca. Você vai procurar por algumas coisas. PL, o que é que eu preciso procurar nessa inspeção, nesse exame físico da via aérea, da boca, da cavidade oral, que pode me indicar alguma coisa? Vamos lá. Primeiro, sangramento. Se você tem muito sangramento, se você tem muita secreção, já te indica o seguinte: você precisa, antes de entubar, arrumar um aspirador para colocar do lado. Isso, mas na verdade sempre. Sempre você precisa, antes de entubar, na hora que você for lá no endoscopar, aspirador tá aí? Tá, beleza. Porque às vezes é uma desgraça. Quando tu faz o bloqueador, ou quando tu lá no endoscopa, volta o conteúdo gástrico, ou então tem hemorragia digestiva associada lá que tu não sabia, ou então tá cheio de catarro, aí tu aspira e dá uma melhoradinha. Ou seja, não esqueça do aspirador. Tranquilo? Então abra a via aérea do seu paciente, veja se tem secreção, sangramento, olhe a língua se é grande ou não, a gente vai ver que a língua grande é um preditor de via aérea difícil. Olhe a úvula, né? Dê uma avaliadinha na cavidade oral, né? Se tem algum abscesso ali, alguma anormalidade anatômica, algum corpo estranho que tu já pega a pinça e já tira. E galera, preste atenção nisso aqui, ó. Ixi, isso aqui é pegadinha de prova. Caiu na minha avaliação do ATLS que eu fiz ultimamente, que é o seguinte: escarro carbonáceo, que é aquele escarro, esse escarro preto aqui, ó, que tá na tua tela. Esse escarro, isso é o escarro carbonáceo, é o escarro mais escuro. Queimadura de via aérea, você tem aqui, ó, as narinas queimadas, queimadura de face. Tudo isso indica o seguinte: essa queimadura de via aérea, assim como o escarro carbonáceo, te indica intubação precoce. Paciente. Ei, presta atenção, ó. Paciente com queimadura de via aérea e escarro carbonáceo te indica intubação precoce. Beleza? Não esqueça disso. Por quê? Porque esse paciente ele evolui muito rápido com edema de língua. Ele evolui muito rápido com edema de face, com edema de tudo. Você não consegue mais intubar depois. Olha como é que, olha a desgraça que fica isso aqui. Depois que o cara intubou. Me diga se dentro da cavidade fica uma derrota isso aqui. A língua fica gigante, a glote fica gigante. Você não acha nada. Se tu não intubar logo, depois tu não intuba não, velho. Olhe, se tu não intubar logo, depois tu não intuba não. Isso não é praga que o PL tá soltando, né? Porque é o que acontece. Se tu pegar um paciente com queimadura de via aérea, a primeira coisa que você tem que fazer é intubar. É a letra A do ATLS. Garantir a via aérea. É isso que você precisa fazer. Beleza? Tranquilidade? Deixa eu ver se tem mais. Tem! Eita, esqueci isso aqui, ó. É o seguinte. Aí você já aproveita e já palpa a região cervical pra ver se tem enfisema subcutâneo. Já que tu já tá... Ei, já que tu já tá olhando. Tu já tá olhando a boca, olha o pescoço. Abençoado. Tu não já tá olhando a boca? Olha o pescoço. Aproveita pra não fazer dois trabalhos. Não é assim? E aí tu vai olhar se tem enfisema subcutâneo, né? Aqui visualmente tem, ó, esse enfisema aqui subcutâneo, né? O olho, isso aqui tudo é A por baixo. Pode indicar pneumotórax, fístula traqueal. Mas, pele, como é que eu sei que tem enfisema subcutâneo? Você sabe, porque quando você pega na pele do paciente, é como se você tivesse pegando uma folha de papel, amassando uma folha de papel embaixo da pele. Não tem plástico bolha que você, quando você estoura, é a mesma coisa. Você vai apertando e parece que tá estourando plástico bolha. Principalmente se você tem um paciente ensinado de trauma. Beleza? Então, turma, até aqui foi o nosso ponto 1 da aula, que foi saber se o paciente protege a via aérea. Se você entendeu tudo até agora, digite 1. Se você entendeu o nosso primeiro ponto da aula, digite 1 para a gente partir para o próximo passo. Bora. Respire fundo que a gente vai para o próximo passo. É isso aí, Cleuder. Olha, eu tava com saudade de você, meu amigo. Cadê você, meu amigo, nas aulas? Vamos embora.
Júlio, Levi, Cairo, Amanda, Clarice, Raíssa. Vamos nessa. Vamos pro 2. Então, o primeiro ponto é se protege a via aérea. Eu te ensinei a avaliar se o paciente protege ou não a via aérea. Agora a gente vai falar do segundo ponto, tá certo? O segundo ponto é o seguinte. O segundo ponto é se o paciente está conseguindo ventilar e oxigenar de maneira adequada. Primeira coisa é, hoje isso aconteceu com a gente, né? A gente estava lá na emergência. O nosso paciente de hoje, tem até umas meninas que estão aí presentes na aula que participaram da intubação hoje. Claramente, a indicação da intubação do nosso paciente está nesse número 2. Que foi o seguinte, era um paciente muito dispneico, era uma pneumonia cursando com insuficiência respiratória. Então era um paciente que ele não estava conseguindo oxigenar bem. Ele também não estava conseguindo ventilar, né? Ele estava muito taquidispneico e estava desaturando. Ou seja, a taquidispneia, ela tem que, galera, sempre chamar muita atenção. O esforço respiratório tem que chamar muita atenção. Por que que isso tem que acontecer? Porque esse uso intenso dessa musculatura da respiração vai acabar cursando uma hora ou outra com fadiga respiratória. Esse uso intenso, turma, pode cursar e provavelmente cursa, se a gente não faz nada, com fadiga e consequente PCR por hipóxia mesmo, tá? Isso daí acontece muito. E lembrar que na PCR por hipóxia, a nossa prioridade é intubar, já que a causa foi hipóxia. PL, me diz aí um número pra eu decorar assim, que eu gosto de decorar as coisas, viu, PL? PL, me diz um número assim, pra eu decorar, pra eu saber assim, ó, essa frequência cardíaca aqui, ela é uma frequência, respiratória, essa frequência respiratória aqui é uma frequência respiratória alta. Aí eu vou te dizer, se tu quer decorar, decora o 30. Então, uma dispneia com a frequência maior do que 30 é uma frequência considerada preocupante. É uma frequência considerada preocupante. Ou seja, o cara cansado com a frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto. É bem preocupante. Deixa eu ver as meninas aí. Julie, Raíssa, quanto é que estava a frequência respiratória do paciente hoje? Vocês lembram? Julieta, Hennessy e Raíssa, vocês lembram? Rodrigão também tá aí, ó. 45, era isso mesmo, não era? Era 45, velho. O negócio era brabo. Isso aí mesmo, Rodrigo. 45, velho. O cara tava cansado pra caramba, né? E aí, galera, o 30 já é um marco. Por isso que quando... Ei, Rodrigo, Julieta. Por isso que quando vocês falaram hoje que a frequência, a primeira era 60, eu fiquei assim, meu irmão, 60. Se 30 já é um absurdo, imagina 60. 45 é muito, velho. 30 já é muito, entende? Então, assim... Pô, dispneia com frequência de 30 é uma dispneia expressiva, beleza? Então decora o 30, tá? Isso aqui foi um paciente que a gente acabou manejando como DPOC exacerbado em um hospital que eu sou preceptor. Olha que interessante isso daqui. Olha que interessante. Olha como esse paciente estava com esforço respiratório intenso, né? Isso foi na hora que ele chegou. A gente tava manejando ele, começou a manejar, a conversar com ele. E aí, deixa eu botar de novo. Você vê que é um paciente que tem uma dificuldade de expelir o ar. Ele consegue até puxar, ó. Puxou, mas na hora de soltar, ele não consegue soltar bem. E parece ter um padrão restritivo, né? Vou botar de novo, olha aí na tua tela, ó. Expirou, puxou o ar, expirou. Puxou o ar, expirou. Ele demora muito pra soltar o ar, né? Ele demora muito para soltar o ar. Então esse perfil do paciente, o perfil do paciente tem uma dificuldade de soltar o ar. Ele pode estar fazendo auto-PIB, pode ser uma crise asmática, um DPOC exacerbado, mas muito esforço, né? É um esforço muito grande. Às vezes esse paciente não tem nem... Esse paciente às vezes não tem nem... uma frequência respiratória muito alta, mas tem muito esforço, né? Então não só a frequência a gente avalia, como a gente avalia também o esforço, tá certo? Isso aqui foi no HGA, se tem algum aluno meu de lá, talvez até lembre desse caso da gente. Mas beleza. Tranquilo. E aí, nessa parte, turma, nessa parte de oxigenar, de ventilar, é interessante que a gente entenda, saiba, que a gasometria arterial, ela ajuda muito a gente em alguns parâmetros. Porque às vezes, essa dispneia vem da onde? Ei, olha pra mim.
Essa dispneia vem da onde? Vem da produção de H+, né? Que cai no sangue, se conjuga com HCl3, né? Assim, que é o bicarbonato. Quando se junta, vira H2Cl3, que quando chega no pulmão se dissocia em água e CO2. Aí o pulmão pega esse CO2 e joga para fora na tentativa de compensar essa acidose que está caindo no sangue. Então, por isso que a acidose cursa com taquidispneia. Então, às vezes, a taquidispneia do paciente vem de uma acidose. Por isso que com a galera que estava comigo hoje, eu disse assim, galera, vamos fazer uma gasometria, porque às vezes essa dispneia do cara é uma acidose lática decorrente de uma sepse, já que ele tinha a pneumonia diagnosticada, né? Eu tô falando do meu paciente hoje, tá? Ele tinha uma pneumonia diagnosticada. E aí eu pensei nisso daí também. Ou pode ser outra coisa. Você pode ter um paciente que não tem distúrbio de pH, mas tem uma retenção de CO2 grande, uma insuficiência respiratória tipo 2 hipercapnica. Ou é um paciente que tem um PDO2 baixo, de satura, né? É um paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Assim. Ou é o paciente que está consumindo base por conta de uma acidose, enfim. Ou o paciente que entrou em acidose lática por conta de um sangramento expressivo. Ele não tem mais hemoglobina para carregar oxigênio. Ou é um paciente que está lascado do ponto de vista de relação. Que relação é essa? Relação PDO2, que é a quantidade de oxigênio dissolvida no plasma em relação a quanto ele está recebendo, que é a FiO2. Vamos dar um exemplo. Rapidão aqui. PDO2 normal, 80, né? Assim. FiO2 normal do ar ambiente, 21%. Então essa conta, 80 dividido por 0,21, alguém faz aí para saber quanto é que dá? Mas dá mais ou menos uns 380, eu acho, por aí, né? Acima de 300 é o normal do ser humano sem insuficiência respiratória. Quando essa relação começa a cair, ou seja, às vezes o cara tá... O nosso paciente hoje, ele tinha exatamente a metade. Ele tinha uma PDO2 de 40 em ambiente, né, que era 0,21. Ou seja, é um paciente que tinha uma insuficiência respiratória que quando a gente ia calcular o índice de oxigenação dele, que é essa continha, PDO2 sobre FiO2, quando a gente ia calcular, isso daqui não dava nem 200, dava menor que 200, né? Isso quer dizer o quê? Que de 100 a 200 é uma insuficiência respiratória moderada já. E menor que 100 é insuficiência respiratória grave. Quem não sabe disso que eu estou falando, assista na comunidade, no portal, no aplicativo, assista a aula de acidose, aula de distúrbio básico. Assista a aula também de insuficiência respiratória. Assim como você pode assistir a aula de pneumonia, depressão exacerbada, a gente falou tudo isso lá, dessas relações, tá? Beleza? Mas tudo isso a gasometria nos ajuda para tomar essa avaliação. Mas uma observação importante. Ei, presta atenção. Importante observação. Galera, não aguardem gasometria alterar, não. Para você entubar. A gasometria, ela te dá um norte. Mas você não tem que esperar a alteração da gasometria para entubar, não. A intubação, ela tem que ser precoce e sempre baseado no quadro atual clínico. Certo? Beleza? Então, galera, ponto 2. Vamos lá. Olha pra mim. No ponto 1, a gente viu o quê? A gente viu se o paciente tem a capacidade de proteger a via aérea. No ponto 2, a gente viu se o paciente tem a capacidade de oxigenar ou de ventilar. Ventilar é de ciclar, digamos assim. É de puxar e soltar o ar. É se ele tem um padrão respiratório eficaz. E oxigenar é se ele está conseguindo saturar bem. Beleza? Ok. A gasometria ajuda a gente em vários pontos. Quando a gente às vezes está com algum receio assim, pô, o cara não está em insuficiência respiratória franca ainda, mas a gasometria está horrível. Aí você se antecipa. Mas você não vai esperar a gasometria ficar ruim para você decidir entubar, não. Tá certo? Tranquilo. Ok, então foram esses 2 pontos que a gente falou. Agora a gente vai para o terceiro. Digite aí número 3 para eu saber que a gente vai para o terceiro e para eu saber que você está ligado em mim, porque agora a gente já vai acabar a aula. Tá? Vamos nessa. Isso daí, meus queridos, lindos. Vamos embora. Antes de mais nada, parabéns para todos vocês que estão aqui se dedicando a ser melhores
laringoscopistas, tá certo? Vamos embora. Ó, turma. Número 3. O que é que a gente precisa entender? Precisa se perguntar o seguinte: qual é o desfecho clínico que eu estou esperando daquele caso? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Vou dar exemplo para vocês. Vamos lá. Existe caso na emergência de patologia que tem uma rápida resolução. Por exemplo, um edema agudo de pulmão hipertensivo. Quando você começa a vasodilatar o cara, fazer diurético, furosemida lá, e fazer VNI, e resolve o problema do cara, descobre a causa da descompensação, rapidão, estourando 2 horas, você tem uma melhora clínica expressiva do paciente. Se não tem, é para entubar. No máximo, você espera 2 horas. Assim como no DPOC exacerbado também. Quando você descobre a causa, sei lá, infecção, inicia o antibiótico, inicia o broncodilatador de curta lá e de longa, inicia o corticoide, faz VNI, se o cara depois de 1 a 2 horas não melhorou, tubo, crise asmática, do mesmo jeito. A primeira hora, se já tá, fez todo o ciclo sei lá, de aerolim, fez um anticolinérgico, fez o corticoide, já tá entrando no sulfato de magnésio, tá ruim ainda? Tubo. E pneumotórax também. Você sabe que quando você drenar o pneumotórax, o cara vai resolver. Mas, de uma maneira geral, essas patologias que eu tô falando, de rápida resolução, a gente tende a não entubar. Porque a gente sabe que resolve rápido, na imensa maioria das vezes, se o tratamento ele for eficaz. Né? DPOC exacerbada, edema agudo pulmão hipertensivo, crise asmática, pneumotórax. A gente resolveu a patologia, acabou-se. Tá resolvido o problema. Então, aqui a gente tende a não entubar rápido, tá certo? É uma tendência, não é regra. A gente tende a não entubar rápido. Diferente de patologia que a gente não deve esperar nada. Exemplo, queimadura de face, queimadura de via aérea. Pegou queimadura de via aérea no plantão, o que é que você vai fazer? Entubar. Ei, olha pra mim. Pegou queimadura de via aérea no plantão, o que é que você vai fazer? Ó, pra eu escutar. Fala aí, ó. Entubar. Não esqueça de mim não, viu? PL disse o seguinte, que se eu pegar uma queimadura de via aérea no meu plantão, eu vou ter que entubar logo, porque senão eu vou me quebrar depois pra entubar, porque eu não vou conseguir, porque vai edemaciar tudo. Entendeu, né? Beleza. Politrauma. O cara fez um politrauma, perdeu muito sangue, rebaixou consciência. Galera, você espera que isso vai resolver rápido? Não, vai precisar ir pro bloco, operar, não sei o que, entuba logo, tá? TCE, a mesma coisa. Muitas vezes no TCE a gente tem a necessidade... Ei, TCE! Muitas vezes no TCE a gente tem a necessidade de sedar profundamente o paciente, de sedar muito ele, diminuir o metabolismo cerebral, deixar ele em RAS -5 ali, precisa entubar. Anafilaxia, rapaz, você fez a primeira adrenalina com corticoide ali, se você quiser no início, junto com o antihistamínico e tal, não resolveu, faz a segunda, se não resolveu, em meia hora já vai entubar também. O cara tá desaturando, tá dispineico, você tem que garantir a via aérea, tá? Aqui tende a ser de rápida resolução, mas pode acabar não sendo. Hematoma cervical em crescimento também. Então tudo isso você precisa levar em consideração. Se a patologia é de rápida resolução de maneira geral ou de resolução mais demorada. Turma, vocês entenderam esse ponto de rápida resolução e de resolução mais demorada? Saber sobre a patologia, se é uma patologia mais tipo, eu vou entubar aqui ou não vou entubar, depende. Aquele tratamento ele é rápido ou não. Por exemplo, uma pneumonia, ela demora uns 48 horas para melhorar, então vai ter que entubar. É diferente do edema agudo de pulmão que demora 1 hora para melhorar, 1h30, estourando, DPOC exacerbado, não é assim? Vocês entenderam? Se entendeu, digita assim, entendi? Se entendeu, digita assim, entendi, no chat. Vou tomar água, viu? Se você entendeu, digite entendi no chat. Cleuder. Entendeu, né? Isso aí, galera. Boa, Rodrigo. Julie, Lucas, Amanda. Beleza. Vamos lá. Então, a gente tem que avaliar isso. O desfecho esperado. Outra coisa. A gente tende a fazer intubação precoce em alguns casos. Por exemplo, caso cirúrgico. Se você sabe que o cara vai ter que ir pro bloco, vai ter que ser entubado para ser operado, você já entuba logo e já garante a via aérea dele que você já adianta o serviço. Abdômen agudo com choque séptico. Porra, entuba logo.
Intuba porque ele vai pro bloco, vai fazer laparotomia exploradora. Se tu não intubar, o anestesista vai ter que intubar lá em cima. E esse transporte até o bloco, às vezes o paciente instabiliza. Aí, por exemplo, o cara fez uma dissecção de aorta e chocou. Tem que intubar, porque vai pro bloco. Hemorragia subaracnoide. Essas coisas, tá? E aí, galera, lembrar também do seguinte. Às vezes, para transportar o paciente, a gente precisa de uma condição favorável. De uma condição de previsibilidade. De uma condição de estabilidade. Então, às vezes, só o fato de você transportar o paciente já é um motivo para você intubar ele. Garantia via aérea, porque se você tem um paciente instável no transporte, isso não dá certo. A mobilização do paciente é naturalmente associada a intercorrências, tá certo? Então você precisa garantir o máximo de estabilização possível. E quando você tem a necessidade, às vezes, de sedar muito o paciente, você precisa intubar, né? PL, quais seria a necessidade de sedar muito o paciente? Por exemplo, um paciente que por algum motivo de sangramento de tumor, ele desenvolve hipertensão intracraniana, aí você precisa sedar muito ele, assim como o estado de mal epilético. Beleza? Galera, a nossa primeira parte da aula, a gente já passou. Espero que todo mundo tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, esse é o momento de você tirar a sua dúvida, porque até agora a gente falou sobre, exatamente sobre como avaliar se o cara precisa ou não de intubação. As indicações da intubação com base naquelas 3 perguntas, a gente estava até agora só falando sobre isso. E agora a gente vai iniciar um pezinho em 5 minutinhos e já acaba a aula, tá certo? A gente vai iniciar um pezinho na avaliação da via aérea. Eu vou falar para vocês um pouco de como avaliar a via aérea do ponto de vista de score, o que é que a gente precisa avaliar, o que é que tem no paciente que a gente diz assim, eita, aquele paciente ali eu acho que ele tem uma via aérea difícil. É aquele negócio que olha assim, eita, eu acho que aquele paciente ali, eu acho que ele vai ter a via aérea difícil. O que é que tem naquele paciente para você pensar isso? É isso que a gente vai ver agora. Mas se você está ligado, deixa eu ver quem tá aqui na aula. Ó, galera, respira fundo pra gente começar, tá certo? Respira fundo, que aqui é rapidinho. E hoje é a primeira parte e a gente vai dar continuação nas próximas semanas. Beleza. Ó, turma, quando a gente fala de... Lembra que eu disse que um bom médico é um médico que reconhece bem... Eita. É um médico que reconhece bem as características da via aérea. Lembra que eu falei isso? É um médico que reconhece bem as características de uma via aérea. Ele sabe reconhecer... Deixa eu tirar minha cara daqui da frente. Não precisa não. Ele sabe reconhecer bem a via aérea. Não é assim? Existem 5 principais scores que a gente utiliza quando a gente vai avaliar a via aérea. 5 principais scores. O principal deles é o Lehmann, que é o principal score quando a gente fala de laringoscopia difícil. Mas existe score para saber se a ventilação é difícil, aquela ventilação com ambu. Observação, VBVM é ventilação com bolsa, válvula, máscara. VBVM é ventilação, presta atenção, VBVM, ventilação com bolsa, válvula, máscara. Ambu, ventilação com ambu. Quando você fala de ventilação com ambu, o Roman é um índice que mede a dificuldade da ventilação com ambu. Já o Rhodes é um índice que mede a dificuldade de você colocar dispositivo extraglótico. O principal deles é a máscara laríngea. Certo? E existe o SMART, que é um índice que mede a dificuldade de você fazer uma crico no teu paciente. E existe o QESH, que é a dificuldade fisiológica da via aérea. Hoje a gente só vai ver o Lehmann. Beleza? Tranquilo? Ei, se você tá ligado, digite Lehmann. Eita, agora que eu vi que meu cenário tá verde, né? Verde limão. Oxi, eu prefiro azul. Vou botar azul. Não, vou botar luz vermelha, que é a luz de alerta. Cadê? Luz aí vermelha. Ó, se você está prestando atenção em mim agora, digite Lehmann. Pra você não esquecer. Quando eu faço essas mugangas pra vocês digitar, é porque quando vocês digitam, vocês utilizam outro sentido. Vocês escutam e materializam. Então vai ser mais difícil esquecer agora o Lehmann. Beleza? Então você precisa acreditar em mim que tá do outro lado pra que você aprenda. Quando eu peço pra vocês escreverem
é porque vocês precisam se conectar comigo e precisam usar mais de um sentido. Para isso, vocês escrevem quando eu peço. E parabéns por toda a escrita e por todo o acompanhamento até aqui. A gente vai fechar com o Lemon agora e vamos descansar, né? Assim, mas antes de descansar, vamos ver o Lemon? O Lemon é o seguinte, galera. Sim, outra coisa. O Lemon, rapidão. O Lemon é o preditor para laringoscopia difícil, tá? O Lemon é o preditor para laringoscopia difícil. Tá certo? Ok. Pra quem não lembra, isso aqui é um laringoscópio. Tem a base dele. Aqui tem uma rosca aqui embaixo que vai uma pilha aqui dentro, né? Assim. E aqui são as lâminas dele que você encaixa, né? Você vai pegar essa base aqui e encaixar aqui. E aí ele fica assim, né? Tem uma luzinha na ponta. Essa luzinha na ponta, eu vou circular a luzinha, viu? Eu vou circular a luzinha. Aqui é a luzinha dele, ó. Você tem que testar e tem que botar uma força aqui pra saber se ele é bom ou não. Galera, vou fazer o seguinte, eu tenho um laringoscópio aqui, deixa eu ver se tá fácil. Rapidão. Um segundo. Pera aí. Cadê meu laringoscópio? Ai. Ó. Eu tenho... Calma, vou mostrar o laringoscópio. PL, por que tu tem um laringoscópio em casa? Eu me faço a mesma pergunta às vezes. Mas é bom, né? A gente comprar um laringoscópio pra ter em casa, né não? Deixa eu ver se tem pilha aqui. Tem não, mas ó, galera, isso é um laringoscópio, certo? Ó, tá aqui. A pilha vai aqui dentro. Você coloca a pilha, depois fecha ele, ó. Beleza? Aí tá aqui a lâmina. Como tá sem pilha, não vai acender, mas aqui tá a lâmina do laringoscópio. Aqui é o encaixe dela e aqui na ponta é a luz, ó. Aqui na ponta é a luz, isso daqui. Aí você encaixa assim, ó. Você encaixa assim, ó. Quando você encaixar, você gira e dá uma forcinha nele aqui pra saber se a luz aqui na ponta vai estar acendendo direitinho. Beleza? Tranquilidade. Então, PL, pra que tu tem um laringoscópio? Então, eu também me faço a mesma pergunta. Mas, eu tenho, né? Não é assim? Vamos embora. Então, isso aí é o laringoscópio, né? PL, bolsa válvula máscara é o quê? É um ambu. É aquele sistema que tem uma bolsa aqui, com a válvulazinha aqui, uma máscara para acoplar. Aqui é onde faz na fonte de oxigênio, sai daqui a mangueirinha e essa outra ponta conecta na fonte de oxigênio, tá certo? E aqui é uma bolsinha no final que ela se enche de ar. Isso é um sistema de bolsa válvula máscara. Bolsa válvula máscara, certo? E aqui é uma máscara laríngea. É uma máscara laríngea que mantém a via aérea, mas não protege. Ela mantém, mas não protege. Quando você insere e insufla, aqui você tem que desinsuflar antes de colocar, tá certo? Mas quando você insere e insufla, ela fica assim, ó. Ela fica nessa posição. O que é que acontece? Nessa posição aqui, ela sai o ar por aqui, ventila o paciente por aqui, meio que tenta fechar o esôfago, mas não consegue. Ou seja, ela mantém, mas não protege, tá certo? E vamos pro Lemon. O Lemon, cada letra do mnemônico aqui, Lemon, diz um preditor, né? Avalia um parâmetro. O L é o L de... deixa eu botar pra cá. É o L de look. É o L de olhar. Quando você olha o paciente, às vezes, você já de cara flagra algum preditor de via aérea difícil, não é assim? Quando você olha o paciente, você pode olhar, por exemplo, o cara que... o cara que não tem dente, é horrível de ser entubado. Por quê? Porque como ele não tem dente, o que é que acontece? Ele já fica com a restrição de abertura viral. Porque o dente, ó, ele facilita você essa abertura, né? Se você perde o dente, a cavidade oral fica bem pequenininha, ou seja, o cara não abre a boca direito, não é assim? Ele não abre a boca direito. E aí, a ausência de dente é complicada, assim como o portador de prótese, isso atrapalha um pouco. Agora, o tal do incisivo grande é complicado, principalmente quando não tá completo, né, a arcada dentária, ou uma língua muito grande. Ó, o paciente que eu entubei hoje, ele só tinha um dente desse aqui na frente, ele só tinha um atacante. Era aquele centroavante que se não fosse ele, não tinha outro.
E aí teve hora que ele enganchou no laringoscópio. Pensa numa confusão que foi. Quem tá aí deve lembrar que isso aconteceu hoje, mas acontece. E era grande, incisivo, era desse tamanho o bicho, ó. Grande. Mas acontece, tá certo? Outra coisa. Trauma facial. O paciente com trauma facial é bronca. Tome cuidado. Porque a anatomia pode estar distorcida. Assim como o cara que tem uma massa cervical. O cara que já fez uma cirurgia prévia na região cervical. Já fez radioterapia no pescoço. Porque fica tudo fibrosado, turma. Não estica nada. Deforma a anatomia. E o paciente que tem queimadura de face também. Então, só olhando o paciente. Assim como se você vê se tem sangramento ou não na cavidade. Ou secreção, babando, já vai ser difícil. Tudo isso aqui é preditor de viera difícil na parte do L, que é o look. Look externally. Olhe externamente. É o teu olho. O que é que tu consegue perceber dessas coisas, né? Assim como o pescoço pequenininho e largo é uma derrota. Isso aqui para mim é um dos piores. Assim como a pequena abertura da cavidade oral. Se você me... Ei, olha para mim. Se você me perguntar, PL... Qual é o principal para você, assim, na sua experiência de centenas de intubações? Quais foram os que mais te lascaram, assim? Os que mais me lascaram foram pequena abertura da via oral, me lascou muito, e pescoço curto e largo. Pescoço pequeno e largo. Rapaz, pensa numa bronca, pensa numa bronca. Paciente obeso já é naturalmente mais associado a uma viera difícil, tá? Protrusão de mandíbula ou retrognatismo, ou seja... O cara que tem a mandíbula muito pra frente é ruim porque ele não abre muito. E o cara que tem a mandíbula muito pra trás é ruim porque acaba obstruindo parte do espaço retrofaríngeo, tá certo? Orofaríngeo aqui, tá? Então, tanto a mandíbula muito pra frente quanto muito pra trás é ruim. Ou seja, tanto a protrusão mandibular, que é muito pra frente, né? Quanto o retrognatismo, que é o muito pra trás. E o principal preditor de viera difícil, que é antecedente de viera difícil. Ei! Na medicina tem aquela máxima. O principal fator de risco de você ter uma doença é se você já teve ela antes. O principal fator de risco de você ter uma doença é se você já teve ela antes. Não é assim? Então o cara que já teve viera difícil, ele tem uma tendência a ter uma viera difícil. Beleza? O L é isso, galera. O L é isso, tá? Vamos pro E. Só são 5 letras. Uma já foi. Uma a gente já matou. O resto é rápido, tá? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos embora. Ó, Evalute, que é de avaliação 332. PL, o que é isso? É o seguinte. Existem 3 distâncias que você testa no Lemon. A abertura da cavidade oral, 3 dedos, olha pra mim, é uma. A abertura da cavidade oral, 3 dedos, tá certo? A abertura da cavidade oral, 3 dedos, ó. Se for menor do que isso, é um indicativo de que a via aérea pode ser difícil. Distância do mento até a flexura do pescoço, que é essa curvazinha. Cadê meu pincel? Cadê meu pincel? Tá aqui. Distância do mento até essa curvatura aqui do pescoço, ó. Vocês estão vendo aí? Então, ó, distância do mento até a curvatura do pescoço, essa distância aqui, ó. E se essa distância aí, ela for menor do que 3 dedos, isso daí é considerado também um preditor de viera difícil. Assim como a distância da flexura do pescoço aqui até a cartilagem tireoide. Da flexura do pescoço até a cartilagem tireoide. Essa distância menor do que 2 dedos, ela é considerada um preditor de viera difícil. Então é 332. 332. Abertura oral, distância da flexura do pescoço até o mento, distância da flexura do pescoço até a cartilagem tireoide. Se você entendeu tudo isso aqui do 332, digita assim no chat, 332, só para eu saber que você entendeu. 332. 3 dedos na cavidade oral, 3 dedos da flexura do pescoço até o mento, 2 dedos da flexura do pescoço até a cartilagem tireoide. Digita aí 332 pra gente passar. O L já foi do Lemon, o E já foi do Lemon. Falta só 3 letras que agora é assim, ó. Chupeta. Rapidão. 332. Isso aí, Julie. É isso aí, turma. Ó. Então, o E já foi. Beleza. Tranquilo. O nosso paciente, ele tinha o quê? Como ele tinha uma anquilose cervical hoje,
ele tinha muito... A flexão do pescoço era difícil, a extensão da cabeça. O queixo era muito próximo do tórax, ou seja, essa distância aqui era pequena, assim como essa daqui, né? E aí era complicado mesmo, tá? Beleza. Vamos lá. O M é o mais fácil, na minha opinião, que é o de Mallampati. Mallampati é o seguinte, você bota o cidadão sentado, ei, olha pra mim. Você bota o paciente sentado, e aí você vai ver, vai pedir pra ele abrir a boca. Quando ele abrir a boca, você vai ver se você visualiza algumas estruturas. Que estruturas são essas? Primeiro, você precisa naturalmente visualizar no Mallampati 1, se for uma viária tranquila, boa, você visualiza o quê? Palato duro, palato mole, úvula e pilares amidalianos. Visualiza tudo até o final. O Mallampati 2 é um Mallampati que você já começa a não visualizar tanta úvula. E nem tanto assim os pilares amidalianos. Mas você ainda visualiza palato duro, palato mole e um pouquinho da úvula. 1 e 2 são considerados relativamente tranquilos. Beleza? A bronca tá aqui, ó, no 3 e no 4. Que nem eu coloquei a setinha aqui, ó. Essas duas setinhas é justamente para indicar isso. Que é o quê? São vias aéreas que tendem a ser mais difíceis. Classe 3, Mallampati 3, você praticamente só vê palato duro e mole. E Mallampati 4 você só vê palato duro. Isso aqui é uma desgraça, viu? Ó, e me perdoe a palavra, o palavrão. Mas pensa numas buchas grandes isso daqui, ó. Esse 4 aqui tende a ser ruim, tá certo? Tende a ser ruim. Então, o L de Luke, o E de Evalute, de avaliação 332, o M de Mallampati. Vamos pro O. Vamos embora. O de obstrução, ou seja, tem algum sinal de obstrução naquele paciente? Voz abafada, aquela voz de batata quente, estridor na ausculta, falta de ar, muita saliva, sangrando, hemorragia digestiva alta, sim ou não? Se tem, sinais de obstrução é preditor de viária difícil, é o O. E o N de neck mobility, ou seja, mobilidade cervical. E aí você precisa entender o seguinte, eita, esse meu paciente, ele tem algum TRM associado, ele tem uma restrição de mobilidade, ele tem um colar cervical aqui que faz com que o pescoço não se mova de jeito nenhum e eu não possa tirar isso. Isso daí já dificulta pra caramba. Ou ele tem uma anquilose cervical, uma espondilartrite que fez uma calcificação. Uma calcificação na região e não consigo fazer extensão da cabeça. Ou ele tem uma radioterapia na região, ele já fez. Sabe se tem alguma cicatriz ali que faz com que a pele fique mais grossa e a mobilidade seja prejudicada? Ele já fez cirurgia na região cervical, então tudo isso conta. Então o Lemon, ele vem assim, ó, L de Luke, E de Evalute, que é a avaliação 332, o Luke é o olhar, né? M de Mallampati, O de obstrução, sinais de obstrução, e o N de mobilidade cervical. Tranquilidade, turma. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Foi o nosso primeiro encontro sobre via aérea. Vamos ter outros encontros. Eu garanto para você que se você assistir todas essas aulas, você vai sair pronto, teoricamente, na via aérea. Então, você que ficou até aqui, você que esteve atento na aula até agora, muito obrigado e parabéns por todo o seu esforço. Pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que esse nosso momento ele seja amplamente recompensado na tua prática clínica. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Beijo no coração. Um ótimo restinho de noite aí. Se organizem para dormir cedo, para acordar cedinho, disposto, tá certo? Qualquer dúvida, fala comigo, tá? E muito obrigado de coração pela presença de vocês, tá certo? Beijo no coração e se cuidem. Tranquilo, turma? Vagas para a comunidade estão encerradas no momento, mas próximos meses aí a gente vai ter umas novas aberturas e aí você que tá ligado nas nossas aulas será bem-vindo na comunidade. Mas até lá, vamos nos encontrando semanalmente. Beleza? Beijão, se cuidem, muito obrigado pela atenção. Vamos nessa?